Olá, meu querido amigo e minha querida amiga, sejam todos muito bem-vindos a este canal de leitura da lição da Escola Sabatina. Que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um de vocês. Estamos iniciando hoje mais uma leitura deste primeiro trimestre de 2023 que temos como tema central Administradores Fiéis, à espera do Mestre. Lição 3. O Pacto do Dízimo. Sábado à tarde. Verso para memorizar: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Malaquias 3 verso 10. Leituras da semana: Gênesis 14 versos 18 ao 20, Malaquias 3 verso 10, Deuteronômio 12 versos 5 ao 14, Levíticos 27 verso 30, 1 Reis 17 versos 9 ao 16 e 1 Coríntios 4 versos 1 e 2. Em Gênesis 14, Abrão havia retornado de uma bem-sucedida missão de resgate de reféns na qual salvou seu sobrinho Ló, a família dele e as outras pessoas levadas de Sodoma. O rei de Sodoma ficou tão agradecido pelo resgate que ofereceu a Abrão todos os despojos da batalha. Abrão não apenas recusou a oferta, mas deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Imediatamente após a experiência do dízimo de Abrão, o Senhor disse: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Gênesis 15 verso 1. Na verdade, o Senhor estava dizendo a Abrão: não se preocupe. Eu serei seu protetor e provedor. Muito tempo depois, Moisés disse aos israelitas, quando estavam prestes a entrar em Canaã: certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo, para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Deuteronômio 14 versos 22 e 23. Ellen G. White escreveu: exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 325. O que tudo isso significa para nós hoje? Domingo, 15 de janeiro. O dízimo equivale a 1/10. Os dicionários definem o dízimo como 1/10 parte de algo ou 10%. É provável que essa definição tenha sido tirada da narrativa bíblica. Entregar o dízimo é simplesmente devolver 10% da renda, ou lucro, a Deus. Tudo o que temos pertence a Ele em primeiro lugar. A legislação do dízimo dada a Israel no Sinai indica que o dízimo é santo e pertence a Deus. Levíticos 27 verso 30 e verso 32. Nosso Pai pede somente 10%. Nossas ofertas de gratidão são adicionais ao dízimo e separadas dele. O dízimo é o testemunho mínimo do compromisso do cristão. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos indicação de que a porção de Deus seja inferior a 1/10. Pergunta número 1. Leia Gênesis 14 versos 18 ao 20 e Hebreus 7 versos 1 ao 9. Qual foi a reação de Abrão ao conhecer Melquisedeque? O que isso nos ensina sobre quão antiga é a prática de devolver o dízimo? Gênesis 14 versos 18 ao 20 diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E Hebreus 7 versos 1 ao 9 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente o nome dele significa Rei da Justiça, depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei,
de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. A primeira menção do dízimo na Bíblia está em Gênesis 14, que conta a história do encontro de Melquisedeque com Abrão. A última menção de dízimo na Bíblia lembra o mesmo encontro, mas as palavras décimo e dízimo são usadas de forma intercambiável, conforme lemos em Hebreus 7 versos 1 ao 9. Observe na história de Hebreus que nem Melquisedeque nem Cristo eram da tribo de Levi. Então, o dízimo precede e segue a particularidade dos levitas. O dízimo não é um costume exclusivamente judaico e não teve origem com os hebreus no Sinai. Pergunta número 2. Leia Gênesis 28 versos 13 e 14 e versos 20 ao 22. O que Deus prometeu fazer por Jacó e qual foi a resposta dele a Deus? Gênesis 28 versos 13 e 14 diz: E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E agora versos 20 ao 22, Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra, que pus como coluna, será a casa de Deus, e, de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Quando Jacó saiu de casa, fugindo de Esaú, certa noite ele sonhou com uma escada que subia da terra ao céu. Anjos subiam e desciam por ela. Deus se encontrava no topo e prometeu estar com Jacó e um dia trazê-lo de volta. Aquele jovem solteiro teve a experiência de conversão e disse: O Senhor será o meu Deus, e, de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28 versos 21 e 22. E para terminar a lição de hoje temos uma última pergunta: por que é importante entender que o dízimo, assim como o sábado, não teve origem no antigo sistema legal ou religioso israelita? Vivendo depois da cruz, que mensagem devemos tirar dessa verdade? Segunda-feira, 16 de janeiro. Onde fica a casa do tesouro? Pergunta número 3. Leia Malaquias 3 verso 10. De acordo com esse verso, para onde deve ir o dízimo? Malaquias 3 verso 10 diz: Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Embora instruções específicas não sejam dadas no texto, é evidente que o povo de Deus sabia o que ele queria dizer com a palavra casa do tesouro. Deus inclui em suas instruções, para que haja mantimento na minha casa. Seu povo entendia que a casa de Deus inicialmente era o santuário, a sofisticada tenda que tinha sido construída por meio de instruções específicas dadas a Moisés no Monte Sinai. Depois, quando Israel viveu na Terra Prometida, a localização central foi primeiro em Siló e depois, de maneira mais permanente, no Templo em Jerusalém. Pergunta número 4. Leia Deuteronômio 12 versos 5 ao 14. Esses versos mostram que os filhos de Deus não poderiam usar seu próprio critério quanto ao lugar em que seu dízimo seria depositado. Que princípios podemos tirar desses versos? Deuteronômio 12 versos 5 ao 14 diz: Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, é para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios,
os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali, vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece. Porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor, seu Deus, lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado! Não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem. Mas, no lugar que o Senhor escolher numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordeno. Como membros da família de Deus, queremos entender e pôr em prática sua vontade em relação ao que fazer com o dízimo. 3 vezes ao ano, na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos, Êxodo 23 versos 14 ao 17, o povo de Deus devia viajar a Jerusalém para levar os dízimos e as ofertas e para louvar e adorar a Deus. Então, os levitas distribuíam o dízimo a seus irmãos por toda a terra de Israel, 2 Crônicas 31 versos 11 ao 21, Neemias 12 versos 44 ao 47, e 13 versos 8 ao 14. Em harmonia com o princípio bíblico da Casa do Tesouro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia designou as associações, missões e uniões de igrejas como Casas do Tesouro em nome da Igreja Mundial, a partir das quais o ministério é pago. Os membros levam seus dízimos e ofertas à igreja local como parte da sua experiência de adoração, mesmo que alguns doem por meio de transferências bancárias. Os tesoureiros locais, então, encaminham o dízimo para a tesouraria da associação. Esse sistema de administração do dízimo, delineado e ordenado por Deus, tem permitido que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tenha um impacto mundial crescente. E para encerrar a lição de hoje temos uma última pergunta. Se todos devolvessem o dízimo a quem quisessem, a obra da Igreja seria prejudicada. Por que essa prática seria ruim e contrária às Escrituras? Terça-feira, 17 de janeiro. O propósito do dízimo. Pergunta número 5. Leia Levítico 27 verso 30, Números 18 versos 21 e 24. O que Deus propõe que seja feito com o dízimo? Levítico 27 verso 30. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Números 18 verso 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Verso 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Visto que Deus é o dono de tudo, conforme Salmo 24 verso 1, ele obviamente não precisa de dinheiro. Contudo, porque o dízimo lhe pertence, o Senhor nos diz o que fazer com ele. O dízimo deve ser usado para sustentar o ministério evangélico. Portanto, as necessidades dos ministros são atendidas com o dízimo de Deus. A tribo de Levi, a força ministerial no Antigo Testamento, não recebeu grandes propriedades, como as demais tribos. Levi recebeu certas cidades, incluindo as cidades de refúgio, com terra suficiente ao redor delas para o cultivo pessoal. Eles eram sustentados pelos dízimos dos outros, e eles próprios também davam o dízimo de sua renda. Pergunta 6. Leia Atos 20 verso 35. Como essa mensagem se relaciona com o dízimo?
Atos 20 verso 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. O dízimo é importante porque nos ajuda a estabelecer um relacionamento de confiança com Deus. Separar 1/10 da renda e entregá-lo, embora, tecnicamente, pertença a Deus de toda maneira, é um ato que requer fé, que só pode crescer por meio do exercício. Pense, por exemplo, no fim dos tempos, em que os fiéis não puderem comprar nem vender, conforme descrito em Apocalipse 13 e 14, ver semana 11. Quando parecer que todo mundo está contra nós, será de suma importância ter desenvolvido confiança na providência, no poder e no amor de Deus. A fidelidade nos dízimos certamente pode ajudar a desenvolver essa confiança. Mesmo antes disso, é crucial que todos nós aprendamos a confiar em Deus, independentemente da situação. Uma segunda grande razão para a fidelidade financeira é o recebimento das prometidas bênçãos de Deus. Como parte do pacto do dízimo, o Senhor prometeu bênçãos tão grandes que não teremos espaço suficiente para guardá-las. Com o excedente, poderemos ajudar outros e sustentar a obra de Deus com nossas ofertas. E para finalizar a lição de hoje, temos uma pergunta. De que maneira você experimentou a grande verdade de que mais bem-aventurado é dar do que receber? Quarta-feira, 18 de janeiro. Dízimo sobre o lucro bruto ou líquido? Calculamos nosso dízimo sobre nossa renda se somos pagos por hora ou por salário, e calculamos sobre nossa renda ou lucro se somos autônomos e temos nosso próprio negócio. O governo desconta impostos do salário do trabalhador para cobrir o custo dos serviços como segurança, estradas e pontes, seguro-desemprego, etc. A questão do valor bruto ou líquido envolve principalmente se devemos devolver o dízimo com base em nossa renda antes ou depois de tais impostos serem descontados. Aqueles que são autônomos podem deduzir legitimamente o custo da execução dos negócios para determinar seu lucro real antes da dedução de seus impostos pessoais. Estudos sobre os hábitos de doação revelam que a maioria dos adventistas devolve o dízimo sobre a renda bruta, ou seja, antes do desconto dos impostos. O dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado antes das deduções requeridas por lei e outros descontos. Isso inclui impostos que provêm serviços e benefícios aos cidadãos. Contribuições para o INSS podem ser descontadas, Associação Geral dos Adventistas, Princípios e Diretrizes sobre Dízimos, item 11F, p. 22. Pergunta número 7. Leia 1 Reis 17 versos 9 ao 16. Qual era a situação da viúva antes de Elias ir até ela? O que o profeta lhe pediu que fizesse antes de cuidar de si mesma e do filho? O que podemos aprender com esse relato? 1 Reis 17 versos 9 ao 16. Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo. Vai e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor,
anunciada por meio de Elias. A viúva de Sarepta foi informada pelo Senhor que um homem de Deus estava vindo para visitá-la. 1 Reis 17, verso 9. Quando Elias chegou, ela explicou suas terríveis circunstâncias. Elias primeiro pediu um copo de água e acrescentou: faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. 1 Reis 17, versos 13 e 14. Isso era egoísmo da parte dele, ou ele estava simplesmente testando a fé dela, ou melhor, permitindo que ela exercesse sua fé? A resposta parece óbvia. Como temos visto, cada um tem de decidir suas próprias contribuições, sendo deixado na liberdade de dar segundo se propôs em seu coração. Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 405. E para finalizar a lição de hoje temos uma última pergunta. Como explicar a alguém que nunca devolveu o dízimo as bênçãos que advêm dessa experiência? Quais são essas bênçãos e como tudo isso fortalece sua fé? Quinta-feira, 19 de janeiro. Um dízimo honesto e fiel. Pergunta número 8. Leia 1 Coríntios 4 versos 1 e 2. Como filhos de Deus e mordomos de suas bênçãos, que tipo de pessoas devemos ser? 1 Coríntios 4 versos 1 e 2. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. O que significa ser fiel no dízimo? Nesta semana, revisamos vários aspectos da adoração por meio dos dízimos. Uma quantia indicada, 1/10, ou 10%, de nossa renda ou lucro. 2. O local da entrega, a casa do tesouro, o lugar de onde os ministros do Evangelho são pagos. 3. O princípio, honrar a Deus com a primeira parte da nossa renda. 4. O propósito certo para a aplicação do dízimo, apoiar o ministério de evangelização. A responsabilidade dos membros da igreja é defender os 3 primeiros aspectos. A responsabilidade dos administradores da Casa do Tesouro é certificar-se de que os recursos do dízimo sejam usados de forma adequada. O dízimo não é arbitrário da nossa parte. O dízimo e a Casa do Tesouro são nossa responsabilidade. Não definimos os parâmetros, Deus o faz. Se eu não devolvo 10% do meu lucro, na verdade, não devolvo o dízimo, e, se eu não levo esses 10% para a Casa do Tesouro, tampouco devolvo o dízimo. Pergunta número 9. Leia Mateus 25 versos 19 ao 21. Quando seremos chamados a prestar contas da nossa maneira de administrar o que é de Deus? O que será dito aos fiéis? Mateus 25 versos 19 ao 21. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias 3 verso 10, é a ordem de Deus. Não se apela para gratidão ou generosidade. É uma questão de simples honestidade. O dízimo é do Senhor, e Ele nos ordena que lhe devolvamos aquilo que é seu. Ellen G. White, Educação, páginas 96 e 97. Gerenciar para Deus é um privilégio único, e uma responsabilidade. Ele nos abençoa, nos sustenta e pede apenas 1/10, e então ele usa seu dízimo para prover os que estão no ministério, como fez para com a tribo de Levi durante a época do antigo Israel. Para finalizar o estudo de hoje, pense nisso. Alguns argumentam que não gostam de como o dinheiro do dízimo é empregado e, portanto, não devolvem o dízimo, ou enviam seu dinheiro para outro lugar. Será que Deus quis dizer isto? Levem o dízimo à casa do tesouro, mas somente se você tiver certeza de que ali ele será empregado corretamente? Sexta-feira, 20 de janeiro. Estudo adicional. Leia o documento mais abrangente de Ellen G. White acerca do dízimo em Testemunhos para a Igreja, volume 9, páginas 245 a 252.
Estude Conselhos sobre Mordomia, páginas 46 a 77, capítulos 12 a 22. Se todos os dízimos de nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor como deviam, tais bênçãos seriam recebidas de forma que as dádivas e ofertas para propósitos sagrados seriam multiplicadas 10 vezes, e assim a ligação entre Deus e o ser humano seria mantida aberta. Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, volume 4, páginas 409 e 410. Se todos fossem fiéis, Deus nos abençoaria, e nossas ofertas aumentariam em 1000%. No terceiro capítulo de Malaquias, encontra-se o pacto que Deus fez com o ser humano. Ali o Senhor especificou sua parte em dar grandiosas dádivas àqueles que fielmente lhe devolverem os dízimos e as ofertas. Ellen G. White, Review and Herald, 17 de dezembro, 1901. Devemos lembrar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância, e o ajuste que fez com o homem é que a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída. Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, volume 6, páginas 305. Perguntas para consideração. 1. A prática do dízimo não se originou no antigo Israel. Como esse fato nos ajuda a entender a perpetuidade desse dever diante de Deus? 2. O que aconteceria com a igreja se todos decidissem enviar seu dízimo a outro lugar? Ainda teríamos uma igreja? O que há de errado com esta ideia? Bem, meu dízimo é tão pequeno comparado com o dos outros. E se todos pensassem assim? 3. Compartilhe o que você tem aprendido e experimentado ao devolver o dízimo. O que você pode ensinar aos outros sobre essa prática? E assim chegamos ao final de mais uma leitura da lição da Escola Sabatina. Agradecemos a você que esteve conosco neste estudo. Você é a razão deste canal existir. Curta o nosso canal, marca o sininho das notificações para que você seja alertado logo após a publicação do próximo vídeo com a leitura de mais uma lição. E não esqueça de compartilhar com os seus amigos para que eles também sejam abençoados com o estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos orar? Querido Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade que tivemos de ouvir e estudar a lição da Escola Sabatina. Que privilégio, Senhor, poder estar em comunhão com o Senhor através da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe este querido amigo e esta querida amiga que nos acompanhou hoje. Em nome de Jesus. Amém.